Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado nível 2, ou também conhecida como a Escola de Líderes. E o tema hoje é Chamados para serem discípulos. Pegue sua apostila e me acompanhe. A palavra discípulo tem sua origem no idioma grego. Era utilizado na antiguidade para identificar um aluno que seguia um determinado mestre, pensador, sábio ou filósofo. No contexto daquela época, o discípulo era alguém que estava disposto a deixar-se moldar, tanto por seus pensamentos quanto por suas ações. E foi dessa forma que os 12 discípulos de Jesus passaram a segui-lo. Também os que criam na pregação dos apóstolos foram chamados de discípulos, porque eram seguidores que procuravam conhecer e praticar a filosofia da vida do Senhor Jesus. O Senhor deu condições para alguém se tornar seu discípulo. Assim, alguém que hoje foi salvo ainda precisa se tornar um discípulo. Ser um discípulo de Cristo é caminhar no caminho do vencedor. Então, irmão, você está sendo desafiado a ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas para que você possa ser um discípulo do Senhor Jesus, você vai ter que se permitir ser mudado, tanto em pensamentos como em ações. Tudo aquilo que Jesus deixou para nós, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, precisa fazer parte da sua vida, do seu caráter e do seu caminhar. Ser discípulo é se permitir, é se buscar ser parecido com aquele que o está instruindo. E a nossa missão é essa: sermos parecidos com Jesus e buscarmos cada dia mais andar nos seus conceitos e preceitos. Ok? Então, ser um discípulo de Cristo exige algumas condições. Primeiro, o discípulo é aquele que está comprometido com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecesseis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, não há como ser discípulo de alguém se não deseja se comprometer com a palavra de Deus. Então, se você deseja ser um discípulo do Senhor Jesus, a palavra, a Bíblia, as Escrituras são aquilo que deverá ser colocado no seu coração, que você deverá amar, que você deverá cuidar. Discípulos têm uma Bíblia. Se você diz para mim que é discípulo do Senhor Jesus e ainda não adquiriu sua Bíblia, isso me diz muito a respeito do nível realmente de discípulo que você é na presença do Senhor. Porque se você está fazendo aqui o nível 2 de escola de líderes e ainda não tem uma Bíblia, então está na hora de você tomar uma atitude na sua vida, meu irmão. Porque verdadeiros discípulos do Senhor Jesus estão comprometidos com a palavra de Deus. Procuram conhecer o que a Bíblia diz, conhecer as instruções que o Senhor deixou para eles. E mais, o que a palavra de Deus diz é a verdade. E acabou-se. Para fatos, como diz o pessoal, não há argumentos. Mas só que para nós, só os fatos não bastam. Não importa os fatos. Nós cremos na verdade do Senhor Jesus. Para algumas pessoas, é fato de que as pessoas estão morrendo de câncer. Mas a verdade é que Jesus pode curar e libertar aqueles que o buscam. Então, meu irmão, nós precisamos e necessitamos conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Não há como ser discípulo que seja ignorante com relação às instruções do seu mestre. Então, para você ser discípulo do Senhor, a condição é que você tem que estar comprometido à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é para orar, é para orar. Se a palavra de Deus diz que é para jejuar, é para jejuar. Se a palavra de Deus diz que é para ser dizimista, então vamos ser dizimistas. Se a palavra de Deus diz que é ser ofertante, então vamos ser ofertantes. Porque nós buscamos andar segundo aquilo que foi determinado pelo Senhor. E aquilo que foi determinado pelo Senhor está na sua palavra. Suas promessas, suas instruções estão na palavra. Então você não pode, de forma alguma, se considerar discípulo do Senhor se a palavra de Deus não fizer parte
da sua vida, se você não tiver compromisso com a palavra de Deus. Amém? Segunda questão. O discípulo é aquele que ama a Jesus sobre todas as coisas. Em Lucas, no capítulo 14, versos 26 em diante, diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A primeira condição para ser útil ao Senhor é ter um coração cheio de amor por Ele. Se alguém o ama, nem deveria cogitar ser usado por Ele. Deus usa aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para Ele, porque amamos o Senhor, expressamos paixão e intensidade em sua obra, e sem esses ingredientes o discipulado se torna pobre e sem resultado. Irmão, a pergunta que eu vou lhe fazer agora é muito séria. Você ama Jesus? Você o ama de verdade mesmo? Porque, querido, aquele que ama Jesus, muitas das vezes, terá que se deparar com situações muito conflitantes. Porque quem ama o Senhor Jesus, muitas vezes vai estar em confronto com pai, com mãe, com irmão, com amigos. Muitas vezes, para manter padrões do reino de Deus, você vai ter que se passar por situações constrangedoras. Aí a questão é, você está disposto a pagar um preço alto para se manter no padrão que Jesus estabeleceu? Só aqueles que amam o Senhor, só por amor se pode muitas vezes se permitir que certas situações aconteçam nas nossas vidas. Então nós, irmãos, que queremos fazer a obra de Deus, não poderemos fazê-lo se não houver amor nos nossos corações pelo nosso Deus. Nem cogite a ser líder de célula se você não ama o Senhor. Nem cogite ser um discipulador se você não ama o Senhor. Nem cogite consolidar alguém se você não ama o Senhor. Meu irmão, quando você ama a Deus, não há tempo difícil. Não há célula muito longe. Não há quem seja tão difícil para ser consolidado. Não existe dificuldade, não existe barreiras. E problemas que você venha, às vezes, ter que sofrer por andar com o Senhor Jesus, serão passados com maior tranquilidade, porque o seu amor pelo Senhor é maior. É por isso que a história do cristianismo nos revela, sabe, sacrifícios imensos de pessoas por causa do amor que eles tiveram por Jesus. Milhares de pessoas foram mortas no Coliseu em Roma, porque jamais se dobrariam diante dos Césares. Eram devorados por leões. Por quê? Porque amavam o Senhor. E muitas vezes você vai ser lançado na cova dos leões. Muitas vezes situações vão se levantar aonde você só poderá suportá-las se você de fato ama o Senhor. Se você se diz ser discípulo de Jesus, preste bem atenção. Você ama o Senhor de coração? Porque esse é um dos requisitos para se ser discípulo do Senhor Jesus. Outra questão. Discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Em Lucas capítulo 14, verso 33, diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, muitas vezes você vai ter que largar aquele namoro mundano para servir ao Senhor. Muitas vezes você vai ter que largar aquele trabalho maligno para servir ao Senhor. Muitas vezes, situações tão conflitantes, você vai ter que optar pelo Senhor, sacrificar muitas vezes. Às vezes você vai ter que sacrificar seu sono pelo Senhor. Às vezes você vai ter que sacrificar as suas diversões pelo Senhor. Vai ter que sacrificar muitas vezes seu tempo em casa para servir ao Senhor. Muitas vezes você vai ter que fazer certas viagens e passar por certas situações por causa do Senhor. Mas a questão é, você está disposto a fazer certas renúncias para servir ao Senhor? Renunciar a certos hábitos, até renunciar a certos prazeres pessoais, até certos direitos seus. Que há momentos que seus direitos poderão ser exigidos, mas você
renuncia por amor a Cristo. Por exemplo, alguém que fere você, alguém que menospreza você, alguém que bate em você, muitas vezes você vai se renunciar a buscar seus direitos para que o amor de Deus possa se manifestar na vida dessas pessoas. Então, há muitas coisas, eu poderia passar horas e horas e horas e horas tratando sobre esse assunto, mas a questão é, você muitas vezes terá que renunciar a algo por amor que você tem a Jesus. E somente discípulos são capazes de renunciar a certas coisas pela obra de Deus. Às vezes namoro, às vezes trabalho, às vezes certas situações que aparentemente são seus direitos e tal. Não sei, tanta coisa, irmãos. Mas a questão é que haverá momentos em que você terá que fazer renúncias. E a questão é, você é capaz de renunciar sua novela por Jesus? Você será capaz de renunciar seu conforto pessoal por Jesus? Aí que está, meu irmão. Será que você é capaz de tomar a cruz para seguir ao Senhor Jesus? Somente discípulos fazem isso. Quarto, o discípulo é aquele que produz fruto. Evangelho de João, capítulo 15, versos 8, diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Me acompanhe no texto. Jesus também disse que a verdadeira característica de um discípulo é que ele produz fruto. Não é completamente o oposto do conceito natural? Alguns pensam que precisam se tornar discípulos para darem frutos, mas o Senhor diz que dar fruto é uma condição para ser discípulo. Ah, pastor, sabe como é? Eu ainda não aceitei Jesus, ainda não ganhei pessoas para Jesus porque eu ainda preciso aprender mais de Deus. Não, meu irmão. Se você é discípulo, não importa quantos cursos, quantos discipulados, quantos capacitações você tem que fazer. Discípulo ganha almas para o Senhor Jesus, isso é natural, está no sangue. E eu sempre digo aqui na nossa igreja que servo saudável na presença de Deus ganha pelo menos 2 almas para o Senhor por ano. 2. Não somente ganha, mas consolida, discipula, treina e envia para a obra do Senhor. E essa que é a questão. Meu irmão, nós não precisamos esperar para dar frutos. Nós temos que dar frutos, porque discípulos dão frutos. E mais, dar fruto não é uma opção. É uma consequência inevitável quando alguém é discípulo de Cristo. Mas, que fruto é esse que devemos dar? Certamente no fruto do Espírito, como vemos em Gálatas 5, 22 e 23. Muitos insistem em interpretar os frutos como virtudes do caráter, mas há uma distinção clara em João capítulo 15. Jesus fala do fruto do discípulo em Gálatas. Paulo fala do fruto do Espírito. Se lermos a parábola dos talentos, veremos que o Senhor não veio buscar aquilo que ele mesmo deu ao seu servo, mas sim o lucro que o servo obteve aplicando aquilo que recebeu do Senhor. Ora, o fruto do Espírito é aquilo que Deus nos dá pela vida de Cristo em nós. Amor, alegria, paz, benignidade, etc. São os talentos que Deus colocou em nossas vidas. Ele não busca aquilo que nos deu, o fruto do Espírito. Ele busca o lucro, o fruto do Espírito. O texto de Mateus capítulo 13, versos 23, é claro e definitivo. Diz que frutificar é reproduzir a 100, a 70 e 30 por 1. Assim, frutificação tem a ver com reprodução. Então podemos afirmar, sem receio, que o fruto do qual Jesus fala em João capítulo 15 é a reprodução e a multiplicação da sua vida. E como é que um discípulo dá fruto? Quando a vida de Cristo se reproduz através do discipulado, do discípulo. Este é seu fruto, quando ganhamos almas e multiplicamos líderes. Então, meu irmão, o Senhor está desafiando você a dar frutos. Não os frutos do Espírito, porque esses frutos Ele nos dá no momento em que nós aceitamos o Senhor e vivemos uma vida de intimidade com Ele.
Sendo que esses frutos, esses talentos que o Senhor dá, a capacidade de cantar, a capacidade de pregar, a capacidade de... Há tantas coisas que o Senhor nos entrega. Na volta de Jesus, Ele não vem buscar os talentos, os frutos do Espírito que Ele nos entregou. Ele vai nos cobrar os lucros desse investimento que Ele faz em nossas vidas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe autoridade e o Senhor vem cobrar aquilo que Ele entregou para você. Entenda, meu irmão, que no último dia o Senhor vai perguntar para você quantos discípulos você formou, quantas almas você gerou, quem foram aqueles que você ganhou, que você treinou e que você enviou. Porque a questão é que nós, meu irmão, fomos ganhos. Nós nos tornamos nova criatura para que possamos frutificar e reproduzir 100, 70 e 30 por um. Só você é capaz de reproduzir mais 30 mil pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Outra questão importante, quinto, o discípulo é aquele que é comprometido com outros num amor que envolve sacrifícios. A quinta condição é que o discípulo é aquele que é comprometido com outros discípulos numa condição de amor. Sem esse amor, não somos conhecidos como discípulos simplesmente porque não o somos. Lá em João, no capítulo 13, versos 34 em diante, diz o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Entenda que o discípulo é aquele que faz discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, como está em Mateus, capítulo 28, versos 19 ao 20. O discípulo ama o seu próximo e guarda e o instrui a uma vida de intimidade com o Pai. O que tudo isso quer dizer? Que, meu irmão, discípulo é aquele que ama o próximo. Não importa quem ele seja, se ele é macumbeiro, se ele é espírita, se ele é incrédulo, se ele é ateu, nós amamos as pessoas. Isso demonstra que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Isso revela que somos discípulos. As pessoas conhecem aquelas que os amam e que as valorizam, que as respeitam. Então entenda que você demonstra amor. Você ama as pessoas que estão ao seu lado? Você demonstra amor pelas pessoas que estão ao seu lado? Você tem carinho, zelo, trato com as pessoas? Porque, meu irmão, quando você ganha uma alma para Jesus, você, meu irmão, precisa amá-la de todo o coração, porque verdadeiros discípulos amam, tratam, cuidam, até que eles também se tornem aquilo que você é, alguém que ama o seu próximo. Uma das questões que impedem que as pessoas ganhem almas para o Senhor é a falta de amor ao próximo. Vivemos numa sociedade, queridos, muito egoísta, egocêntrica, que só pensa em si mesmo e acabou-se. Mas nós nos importamos com as pessoas. Nós ligamos para ela, mandamos cartinha, nós nos interessamos em ver essa pessoa crescendo, se desenvolvendo. Isso faz a diferença nesse mundo, meu irmão. Quando nós aprendemos a amar o nosso próximo, isso faz a diferença. É isso que fará com que o reino de Deus seja estabelecido. Você tem amado ao seu próximo? Então, irmãos, nós somos desafiados a sermos discípulos do Senhor Jesus. Mas compreenda que discípulos são aqueles que são capazes de levar a sua vida em comprometimento com a palavra de Deus. Discípulo é aquele que ama a Jesus sobre todas as coisas. Discípulo é aquele que tem sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Discípulo é aquele que produz frutos. E discípulo é aquele que está comprometido em amor com o seu próximo. Essas são características de um discípulo. E eu pergunto, você é discípulo do Senhor Jesus? Pense bem a respeito desse assunto. Que Deus possa lhe dar esclarecimento e revelação da palavra, para que você se torne cada dia mais um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima aula.